Você já imaginou como era comprar uma casa no Brasil dos anos 60? Será que o sonho da casa própria era realmente mais fácil de alcançar naquela época? O que você vai descobrir hoje vai te deixar impressionado, porque a diferença entre aquele tempo e os dias atuais é simplesmente absurda. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai mexer com suas memórias e talvez te fazer questionar muita coisa sobre o presente. O Brasil respirava esperança durante a década de 1960. O país vivia uma transformação profunda que mudaria para sempre o destino de milhões de famílias. O governo de Juscelino Kubitschek tinha acabado de entregar ao povo brasileiro a nova capital federal, Brasília, inaugurada em 1960 como símbolo máximo de modernidade e progresso. O lema era ousado e ambicioso: 50 anos em 5. As fábricas se multiplicavam por todo o território nacional. A Volkswagen, a Ford e a General Motors instalavam suas plantas industriais, trazendo empregos e movimentando a economia como nunca antes. O êxodo rural ganhava força enquanto milhões de brasileiros deixavam o campo em busca de oportunidades nas grandes capitais. São Paulo crescia em ritmo alucinante, engolindo fazendas e transformando terra em concreto. O Rio de Janeiro mantinha seu charme de capital cultural, com Copacabana brilhando como cartão postal. Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador também experimentavam esse crescimento acelerado que prometia um futuro brilhante para todos. As ruas da cidade se enchiam de vida e movimento. Vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias em cada esquina. Os bondes ainda circulavam em algumas capitais, enquanto os primeiros ônibus modernos começavam a dominar as vias. O cheiro de café fresco escapava das padarias e botequins, marcando o início de cada manhã brasileira. Quanto ganhava o trabalhador comum? Um operário de fábrica levava para casa entre 15 mil e 25 mil cruzeiros por mês. O professor primário, figura respeitada em qualquer comunidade, recebia algo entre 20 mil e 30 mil cruzeiros mensais. Já o funcionário público, sonho de estabilidade para muitas famílias, alcançava salários entre 25 mil e 40 mil cruzeiros. Os bancários eram considerados privilegiados com seus 35 mil a 50 mil cruzeiros. O salário mínimo passou por diversos reajustes durante a década, chegando a aproximadamente 66 mil cruzeiros em 1965. Esses números podem parecer abstratos hoje, mas representavam a realidade concreta de milhões de lares brasileiros que dependiam de cada centavo para sobreviver e sonhar. A inflação já era uma preocupação crescente que atormentava as famílias. Em 1967, o governo precisou realizar uma reforma monetária, substituindo o cruzeiro pelo cruzeiro novo. Cada 1.000 cruzeiros antigos passaram a valer apenas um cruzeiro novo. Essa mudança refletia a instabilidade econômica, mas não impedia o povo de continuar lutando por seus objetivos. O mais impressionante daquela época era o poder de compra real dos salários. Com apenas 200 a 400 cruzeiros, você comprava 1 quilo de arroz de primeira qualidade. A carne, item essencial no almoço de domingo, custava entre 800 e 1.200 cruzeiros o quilo. O litro de leite fresco, entregue na porta de casa pelo leiteiro, não passava de 100 a 150 cruzeiros. Ir ao cinema com a família era programa garantido todo final de semana. A entrada custava entre 500 e 1.000 cruzeiros, um valor que não pesava no orçamento. A passagem de ônibus variava de 50 a 100 cruzeiros, permitindo que o trabalhador se deslocasse sem comprometer sua renda. Um cafezinho no balcão do boteco custava míseros 30 a 50 cruzeiros. A famosa revista O Cruzeiro, leitura obrigatória nas salas de espera e nas tardes de domingo, era vendida por 100 a 200 cruzeiros. As famílias viviam com simplicidade, mas com uma dignidade que permitia sonhar. O dinheiro que sobrava no final do mês podia ser guardado na caderneta de poupança, construindo aos poucos o patrimônio que garantiria o futuro dos filhos. As cidades brasileiras se expandiam como nunca antes na história do país. Em São Paulo, novos bairros surgiam a cada ano com promessas de modernidade e conforto. A Vila Mariana atraía famílias de classe média com suas ruas arborizadas e casas bem construídas. O Ipiranga, com sua história ligada à independência, oferecia terrenos acessíveis para quem chegava do interior. A Penha e a Lapa cresciam como polos de trabalhadores que buscavam proximidade com as fábricas.
Mais distante do centro, São Miguel Paulista e Itaquera recebiam milhares de imigrantes nordestinos que construíam seus lares com as próprias mãos. Guarulhos deixava de ser cidade-dormitório para ganhar identidade própria, com comércios e serviços que atendiam a população crescente. O Rio de Janeiro vivia seu próprio fenômeno de expansão urbana. Copacabana já era sinônimo de glamour e sofisticação, com apartamentos disputados pela elite carioca. Ipanema e Leblon começavam a ganhar prestígio, atraindo artistas e intelectuais que moldavam a cultura nacional. A Lagoa oferecia um refúgio verde em meio ao concreto crescente. Para a classe média, Tijuca, Meier e Madureira eram opções perfeitas. Esses bairros ofereciam infraestrutura completa com escolas, hospitais, comércios e transporte acessível. Botafogo misturava tradição com modernidade, sendo escolha frequente de funcionários públicos e profissionais liberais. Os subúrbios da Central do Brasil e a Baixada Fluminense absorviam a população mais humilde. Eram bairros simples, muitas vezes sem asfalto ou saneamento básico, mas onde as famílias encontravam terrenos baratos para realizar o sonho da casa própria. A solidariedade entre vizinhos compensava a falta de estrutura estatal. Outras capitais também experimentavam esse crescimento transformador. Em Belo Horizonte, os bairros Funcionários e Lourdes eram endereços cobiçados pela elite mineira. A Serra oferecia opções para a classe média em ascensão. Porto Alegre desenvolvia Moinhos de Vento como seu bairro mais sofisticado, enquanto Bonfim e Petrópolis atraíam famílias tradicionais. Recife expandia Boa Viagem com seus primeiros edifícios de frente para o mar. Casa Forte e Derby ofereciam tranquilidade e qualidade de vida para famílias de maior poder aquisitivo. Salvador desenvolvia a Barra como polo turístico e residencial, com a Graça e Campo Grande mantendo seu prestígio histórico. A grande virada no sistema de financiamento habitacional brasileiro aconteceu em 1964. O governo militar criou o Banco Nacional da Habitação, o famoso BNH, que revolucionaria completamente a forma como os brasileiros compravam suas casas. Junto com ele, nasceu o Sistema Financeiro da Habitação, uma estrutura pensada para facilitar o acesso ao crédito imobiliário. As condições oferecidas eram simplesmente imbatíveis comparadas aos dias de hoje. A entrada exigida variava entre 10% e 20% do valor total do imóvel. As taxas de juros eram ridiculamente baixas, oscilando entre 1% e 3% ao ano. Os prazos de pagamento podiam se estender por até 25 ou 30 anos, tornando as prestações absolutamente compatíveis com os salários. A prestação mensal era calculada para não ultrapassar 20% a 25% da renda familiar. Em 1966, o governo criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que passou a servir também como garantia para os financiamentos habitacionais. Essa medida ampliou ainda mais o acesso ao crédito, beneficiando trabalhadores formais de todo o país. As Corrabs, companhias de habitação, foram criadas em cada estado para executar a política habitacional. Essas empresas construíam conjuntos habitacionais populares com casas padronizadas a preços acessíveis. As famílias se inscreviam e aguardavam em longas filas de espera, participando de sorteios que definiam quem seria contemplado. Muitas dessas casas de Corrab ainda existem e abrigam famílias até hoje. Os conjuntos eram planejados com infraestrutura básica, incluindo água encanada, energia elétrica e ruas pavimentadas. Representavam a concretização do sonho para milhares de trabalhadores que jamais conseguiriam comprar uma casa no mercado tradicional. As casas construídas nos anos 60 tinham uma qualidade que hoje parece lenda. Os pedreiros e mestres de obras daquela época eram verdadeiros artesãos que dominavam técnicas transmitidas por gerações. Cada tijolo era assentado com cuidado, cada parede era erguida para durar 100 anos ou mais. Os alicerces eram cavados profundos, com sapatas de concreto armado que garantiam estabilidade absoluta. As paredes eram feitas de tijolo maciço, não os tijolos furados de hoje que economizam material, mas perdem resistência. O reboco era grosso e bem feito, proporcionando o isolamento térmico e acústico que as construções modernas simplesmente não conseguem igualar. Os pisos eram verdadeiras obras de arte. O ladrilho hidráulico artesanal, com seus padrões geométricos coloridos, era a escolha mais comum. Alguns optavam por tacos de madeira de lei, ipê, peroba ou jacarandá, materiais que hoje custariam fortunas.
Cada piso era instalado por profissionais especializados que faziam questão de um acabamento perfeito. Os telhados eram construídos com estrutura de madeira nobre. Peroba e ipê eram as escolhas preferidas para as tesouras e caibros. As telhas coloniais de barro, fabricadas artesanalmente, cobriam as casas com um charme que resistia às décadas. As esquadrias de madeira maciça tinham ferragens de bronze que funcionavam perfeitamente por gerações. O pé direito alto era a característica marcante dessas construções. Com 3 metros ou mais de altura, os cômodos garantiam ventilação natural e uma sensação de amplitude que as casas modernas perderam completamente. Os quintais eram generosos, com espaço para tanque de lavar roupa, varal, área de serviço e ainda sobrava lugar para plantar uma horta ou criar galinhas. Comprar uma casa nos anos 60 era um processo simples que não exigia advogados especializados. O comprador e o vendedor se dirigiam ao cartório de notas com seus documentos de identificação. O tabelião verificava a situação do imóvel no registro de propriedades, um processo que levava apenas alguns dias. A escritura era redigida de forma clara e objetiva, em linguagem que qualquer pessoa entendia. O documento completo raramente passava de 3 a 5 páginas, descrevendo os limites do terreno, as medidas exatas e os dados das partes envolvidas. Os impostos de transmissão eram mínimos, representando apenas 2 a 4% do valor declarado. A negociação muitas vezes acontecia diretamente entre as partes, sem intermediários. A palavra empenhada ainda tinha valor naquela sociedade. Um aperto de mão selava compromissos que eram honrados com a mesma força de qualquer contrato assinado. As construtoras entregavam as chaves junto com a escritura original, guardada em pasta de cartolina dura. Muitas famílias enquadravam uma cópia da escritura e penduravam na parede da sala. Era símbolo de orgulho e conquista, prova tangível de que o sacrifício de anos havia valido a pena. Esses documentos eram guardados junto com certidões de nascimento e fotografias importantes, verdadeiros tesouros passados de geração em geração. Ter casa própria significava muito mais do que possuir 4 paredes e um teto. Representava dignidade, honra familiar e respeito perante a comunidade. O proprietário era visto como alguém que havia vencido na vida, que tinha conquistado seu lugar no mundo através do trabalho honesto. Os vizinhos se conheciam pelo nome e formavam verdadeiras famílias estendidas. As senhoras emprestavam xícaras de açúcar e trocavam receitas pelos muros baixos dos quintais. Os homens se ajudavam a consertar vazamentos, trocar lâmpadas ou resolver qualquer problema que surgisse. Ninguém precisava chamar técnico para coisas simples. Os portões permaneciam abertos durante o dia porque não existia o medo que hoje paralisa a sociedade. As crianças brincavam na rua até o sol se pôr, jogando bola, soltando pipa, empinando carrinho de rolimã. As mães gritavam das janelas quando a janta estava pronta e todos obedeciam sem questionamento. Os mutirões de construção eram tradição nas comunidades mais humildes. Vizinhos se reuniam nos finais de semana para ajudar quem estava levantando sua casa. O dono da obra oferecia comida e bebida, e o trabalho avançava em clima de festa. Era assim que muitas famílias conseguiam realizar o sonho da casa própria, com a força coletiva da comunidade. As festas juninas aconteciam nos quintais generosos daquelas casas. Fogueiras iluminavam as noites de junho, enquanto famílias inteiras dançavam quadrilha e saboreavam canjica, pamonha e quentão. Os almoços de domingo reuniam avós, tios, primos e agregados em mesas fartas que celebravam a vida simples. Comprar a casa era apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Depois, vinha o desafio emocionante de mobiliar cada cômodo e transformar aquele espaço vazio em um verdadeiro lar. As famílias brasileiras não compravam tudo de uma vez, iam conquistando cada peça aos poucos, celebrando cada nova aquisição. A geladeira era considerada artigo de luxo absoluto. Marcas como Frigidaire e Consul eram sinônimo de status e modernidade. Uma geladeira custava entre 80 mil e 150 mil cruzeiros, equivalente a vários meses de salário. Muitas famílias guardavam dinheiro por anos para fazer essa compra revolucionária. O fogão a gás substituía lentamente o tradicional fogão a lenha. Com preço variando entre 30 mil e 60 mil cruzeiros, representava a entrada definitiva na vida moderna. A dona de casa que cozinhava no fogão a gás era invejada pelas vizinhas que ainda sofriam com a fumaça e a sujeira do carvão.
A televisão era o sonho de consumo mais cobiçado da década. Marcas como Philco e Admiral dominavam o mercado com aparelhos em preto e branco que custavam entre 150 mil e 300 mil cruzeiros. Ter uma televisão em casa transformava a família em centro de atração do bairro, com vizinhos aparecendo para assistir novelas e jogos de futebol. A Rádio Vitrola reinava absoluta na sala de estar. Com preço entre 40 mil e 80 mil cruzeiros, era o coração musical da casa. Ali a família se reunia para ouvir os programas de rádio e as músicas preferidas em discos de vinil que eram colecionados com carinho. A máquina de costura Singer era presente tradicional de casamento. Custando entre 50 mil e 100 mil cruzeiros, permitia que a dona de casa confeccionasse roupas para toda a família e ainda fizesse costuras para fora, complementando a renda do lar. Muitas dessas máquinas ainda funcionam perfeitamente até hoje. Finalmente chegou o momento que você esperava desde o início deste vídeo. Quanto custava realmente uma casa no Brasil dos anos 60? Os números que vou revelar agora vão te deixar absolutamente impressionado com a diferença para os dias atuais. Uma casa popular na periferia de São Paulo ou Rio de Janeiro, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, custava entre 150 mil e 300 mil cruzeiros. Sim, você entendeu corretamente, uma casa inteira por esse valor. Para a classe média, uma casa em bairros consolidados como Vila Mariana ou Tijuca, com 3 quartos e acabamento melhor, variava entre 500 mil e 800 mil cruzeiros. Eram imóveis espaçosos, bem construídos, em localizações que hoje valem milhões. As casas de luxo em bairros nobres como Jardins em São Paulo ou Copacabana no Rio de Janeiro ultrapassavam 1 milhão e 500 mil cruzeiros. Podiam chegar a 3 milhões de cruzeiros nos endereços mais disputados. Eram verdadeiras mansões, com múltiplos quartos, dependências de empregada, garagem e jardins extensos. Os apartamentos em Copacabana, sonho de consumo da classe média alta, custavam entre 800 mil e 1 milhão e 200 mil cruzeiros para unidades de 2 quartos. Em Brasília, cidade novinha em folha, os terrenos nas cidades satélites podiam ser adquiridos por valores entre 50 mil e 150 mil cruzeiros, uma pechincha para quem apostava no futuro da nova capital. Vamos colocar esses números em perspectiva real para entender o impacto. Um trabalhador que ganhava 20 mil cruzeiros por mês precisaria de aproximadamente 7 anos e meio de salário completo para comprar uma casa popular de 150 mil cruzeiros. Mas ninguém pagava à vista porque existiam os financiamentos acessíveis. Com uma entrada de 20%, ou seja, 30 mil cruzeiros, o trabalhador financiava o restante em até 20 anos. As prestações mensais ficavam em torno de 4 a 5 mil cruzeiros, perfeitamente compatíveis com um salário de 20 mil. Sobrava dinheiro para alimentação, transporte, escola dos filhos e até algum lazer. Agora compare essa realidade com o Brasil de hoje. Uma casa popular em qualquer periferia metropolitana custa facilmente 400 mil reais ou mais. O salário mínimo atual não chega a R$ 1.500. Isso significa que o trabalhador precisaria de mais de 260 salários mínimos para comprar o mesmo tipo de imóvel. Enquanto nos anos 60 eram necessários 5 a 8 anos de trabalho para conquistar a casa própria, hoje esse prazo se estende para 20 a 30 anos. As taxas de juros, que eram de 1 a 3% ao ano, saltaram para 8 a 12%. A entrada exigida aumentou para 20 a 30%. O tamanho médio dos terrenos encolheu de 300 a 500 metros quadrados para 125 a 200 metros quadrados. A casa ficou proporcionalmente 12 a 15 vezes mais cara em relação ao salário. Muitas daquelas casas construídas nos anos 60 ainda estão de pé, habitadas pelas mesmas famílias ou por seus descendentes. Os muros de tijolo maciço resistiram a décadas de intempéries e até mesmo a terremotos. Algumas foram reformadas e modernizadas, mas mantêm a estrutura original sólida e confiável. Caminhar pelos bairros antigos de qualquer capital brasileira é fazer uma viagem no tempo. As casas, com seus ladrilhos hidráulicos, janelas de madeira e quintais generosos, contam histórias de famílias que conseguiram realizar o sonho brasileiro. Cada uma guarda memórias de gerações que cresceram protegidas por aquelas paredes feitas para durar. As famílias que tiveram a sorte de herdar essas propriedades possuem verdadeiros tesouros, não apenas pelo valor comercial que essas casas alcançaram com o tempo, mas pela qualidade construtiva impossível de encontrar nas edificações modernas. São patrimônios familiares que atravessaram décadas mantendo sua dignidade.
Ao relembrar como era comprar uma casa no Brasil dos anos 60, uma mistura de nostalgia e melancolia toma conta do coração. Era uma época onde o esforço individual realmente se transformava em conquista concreta. Poupar dinheiro fazia sentido porque os preços eram proporcionais aos rendimentos. As famílias planejavam o futuro com esperança genuína de alcançar suas metas. Nossos pais e avós construíram seus patrimônios tijolo por tijolo, prestação após prestação. Aquelas casas representavam mais do que investimento financeiro. Eram símbolos do Brasil que progredia, do trabalho recompensado, da mobilidade social que transformava operários em proprietários. O sonho da casa própria, que cabia no bolso do trabalhador, virou miragem para milhões de brasileiros. Hoje, quando você passar por uma dessas construções antigas que ainda resistem em nossos bairros, lembre que cada uma guarda histórias de famílias que conseguiram alcançar o sonho brasileiro da casa própria. Alguém da sua família comprou casa nos anos 60? Você conhece histórias assim para compartilhar nos comentários? Se este vídeo trouxe memórias importantes, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa história. E se inscreva no canal para não perder nenhuma viagem ao passado do nosso Brasil.